We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The seed is found, God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody. Went to look at the little boy, went over there and had his coat over his face. Fui ver o garotinho. Eu fui até ali e eles tinham colocado o seu casaco sobre a sua face. When I seen that poor little fellow laying there mashed up like that, I just started weeping. Quando eu vi aquele pobre companheirinho caído ali, esmagado assim, eu apenas simplesmente comecei a chorar. I turned around and something laid its hand on me. Eu me virei e algo colocou a sua mão sobre mim. I thought it was Brother Moore. Eu pensei que fosse o irmão Murray. And I looked around, there's nobody around me, and that hand was still in on my shoulder. E eu olhei ao redor e não tinha ninguém perto. E aquela mão continuava colocada em meu ombro. I said, that's strange. Bem, eu disse, isso é estranho. The hand left away from me. E a mão foi tirada de mim. I don't know whether you believe in, all of you believe in supernatural things or not, but it happened just the same. Eu não sei se você crê em... Todos vocês creem em coisas sobrenaturais ou não. Mas, de qualquer forma, isto aconteceu. And I started to move again, and the hand laid back on my shoulder again. E eu comecei a me mover novamente, e a mão voltou ao meu ombro novamente. I thought, well, I wonder what this means. Maybe I'm supposed to pray for this little lad. Eu pensei, bem, eu gostaria de saber o que isso significa. Talvez eu tenha que orar por este companheirinho. And I thought, well, E eu pensei, bem... I looked back again. They'd done covered his little face up. Eu olhei para trás outra vez e eles realmente haviam coberto a sua face. There's about 300 people standing there. E ali de pé havia cerca de 300 pessoas. I started to move on. The hand just helped me. E eu comecei a andar e a mão simplesmente me segurou. Well, I said, walk back. Bem, eu disse, vou voltar. And I started back towards the little boy, and the hand was all right, left me. E eu comecei a voltar em direção ao garotinho e a mão, aquilo estava certo, me deixou. Well, I'd done that twice. Bem, eu fiz isto 2 vezes. And I said, let me see the little boy again. E eu disse, deixe-me ver o garotinho novamente. And they raised up the E eles levantaram o... Miss Isaacson talked, and
for me to interpret it, and they raised up the thing for me to see its face again. A senhora Isaacson falou por mim, interpretando aquilo, e eles levantaram aquela coisa para que eu visse a sua face novamente. And I looked. E eu olhei Oh, that's strange. It looks like I've seen that little boy. e pensei, isso é estranho, parece que eu já vi esse garotinho. Well, Dr. Munyanen, he was the head of the Ministerial Association of Helsinki. And so Bem, o Dr. Mennainen, ele era o cabeça da Associação Ministerial de Helsinki. E então he was with me. ele estava comigo. I said, Dr. Munyanen, has that little boy been in the prayer line? Eu disse, Dr. Mennainen, aquele garotinho já esteve na fila de oração? He said, I don't think so. Ele disse, eu creio que não. He said, I'll ask some of the local pastors. Disse, eu perguntarei a alguns dos pastores locais. And they were standing there. No, they'd never seen the little boy. Didn't know of him. E eles estavam ali de pé. Não, eles nunca tinham visto o garotinho. Não sabiam nada sobre ele. I said, it's strange. It looks like I've seen the little boy. Bem, eu disse, é estranho. Parece que eu já vi o garotinho. I started to walk away again, and that hand laid on my shoulder again. Eu comecei a me afastar novamente e aquela mão veio sobre o meu ombro novamente. I looked back, I thought, something's... Eu olhei para trás e pensei, alguma coisa... And I noticed, little croc haircut, little brown eyes pushed out, laying back. Então eu observei o corte de cabelo curtinho, os olhinhos castanhos projetados, voltados para trás, Little foot through his sock where it smashed through like that. seu pezinho saindo pela meia, todo esmagado assim. Oh, he is in a terrible condition. Ele estava em uma condição terrível. That car just wadded him up like that, and the back wheel, after it lost control, it just flipped him out. He just sprawls on the accelerator like that, and it just went on over the hill. Aquele carro o havia esmagado. A pouco assim, depois dele perder o controle, a roda traseira simplesmente o arremessou para longe assim, e ele apenas colocou no acelerador assim, e isso simplesmente atravessou a colina. The man never got hurt. O homem não se machucou. They pulled him out of the wreck, and he was by himself. Eles o tiraram para fora daquele acidente e ele ficou de pé por si mesmo. And then I looked again, and I looked up the hill. E então eu olhei novamente e olhei em cima da colina. And there was them pine trees coming off the hill, these laps of rock. E ali estavam aqueles pinheiros pela colina, aquelas de pedra. Oh, my. Christian friends, I hope that someday, if not here, we will in another land, when that feeling that comes to you when you know. Oh, que coisa, amigos cristãos! E eu espero que um dia, se não, isto será em outra terra, quando aquele sentimento que vem até você, quando você sabe. I wish I could have that feeling all the time. Eu gostaria de ter aquele sentimento o tempo todo. If I could, it's something. Se eu pudesse, é algo, It's a love. It's like a real deep love. é um amor, é como um verdadeiro e profundo amor. And if the devil would have sent all of his imps out of torment and stood right there on them ground, it could not have moved that feeling at all. E se o diabo enviasse todos os seus diabinhos para atormentar e ficasse bem ali naqueles terrenos, isto não poderia de modo algum afastar aquele sentimento. It's something that God has told is going to happen, and É algo que Deus disse que vai acontecer. you see it right here laying before you. It's going to happen. Você pode ver isto bem aqui na sua frente. Vai acontecer. So I said, I know the boy. Então eu disse, eu sei que é o garoto. And Brother Moore and him said, I said, look in your Bible, Brother Lindsay, on the fly leaf. Irmão Murray e os outros ali de pé,
Eu disse, olhem suas Bíblias, irmão Lindsay, nas páginas brancas. You know, I asked you people when I come through yours at Portland to write on the flyleaf of your Bible. Vocês sabem o que eu pedi às pessoas? Foi lá em Portland, quando passei por ali, para anotarem nas páginas brancas de suas Bíblias. I seen it on a train going to Florida. E eu vi isto em um trem indo para a Flórida. I said, I wrote at that, thus saith the Lord, a little boy, described how he looked, would be raised from the dead. Eu disse, eu anotei, eu disse, assim diz o Senhor, um garotinho, descrevi como ele parecia, será ressuscitado dos mortos. And he looked on the flyleaf of the Bible, Brother Moore said, that's the boy. E ele olhou na página branca da Bíblia e o irmão Moore disse, este é o garoto. I said, that's him. Eu disse, é ele. I said, now. Eu disse, agora... And I told all the people that had Miss Eisen, I said, now tell them this, be reverent. E eu disse para todas as pessoas, eu tinha a senhora Isaacson como intérprete, eu disse, agora diga-lhes, fiquem reverentes. I said, if this little boy isn't on his feet alive in 5 minutes from now, then you can take me out of Finland, I'm a false prophet, see? Eu disse, se daqui a 5 minutos este garotinho não estiver em cena vivo, então vocês podem me expulsar da Finlândia. Eu sou um falso profeta. Vem. I said, a little boy's going to rise up from the dead right now. E eu disse, o garotinho vai ressuscitar da morte nesse instante. Been dead about 30 minutes. Ele havia morrido há uns 30 minutos. And so just waiting for the father and mother, and I was thinking how they must have how they would feel to come see their little boy crushed and laying on the road like that. E então, estavam esperando pelo pai e pela mãe, e eu estava pensando como eles deveriam ter sentido, como eles se sentiriam ao ver o seu filhinho esmagado e caído em uma estrada assim. The little tongue was hanging inside of his mouth, blood running out of his ears and everything. A sua pequena língua estava saindo para fora de sua boca, o sangue escorria pelos seus ouvidos e tudo mais. So I knelt down just the way the vision showed, laid hands on the little boy. Então eu ajoelhei exatamente como a visão mostrou. Coloquei as mãos sobre o garotinho. And as soon as I laid hands on him, I said, Heavenly Father, in America 2 years ago, you promised me the life of this child, that he would rise again. Então, logo que coloquei as mãos sobre ele, eu disse, Pai Celestial, na América há 10 anos, tu me prometeste a vida desta criança, que ela ressuscitaria novamente. Now, death cannot hold us when that vision's speaking. Agora a morte não pode detê-la quando aquela visão está falando. I said, Death, return his life. In the name of Jesus Christ. Eu disse, morte, retorne a sua vida em nome de Jesus Cristo. The little boy jumped up and screamed me in the sand. O garotinho deu um pulo e gritou, o seu pé. You're just as normal and well as any child could ever be. Ele estava simplesmente tão normal e bem como qualquer criança estaria. Now, I've got that written by the chief man of the city of Kuopio, Finland, in my study today. Agora eu tenho aquilo escrito pelo comandante principal da cidade de Kuopio, Finlândia, em meu escritório hoje. That's right. É isto mesmo. And they're written and then translated on the other side of what it was. E está escrito ali, e então está traduzido do outro lado o que foi aquilo. Said, Brother Branham, we're poor in Finland. Diz, irmão Branham, na Finlândia, nós somos pobres. We can't offer you nothing. The only thing we got is paper. Não podemos lhe oferecer nada. A única coisa que possuímos é papel. So here's the book of Kuopio as a comment for me. Então aqui está um livro de Kuopio e um comentário meu. It's got their seal on it like that when he wrote the testimony himself. E tem o selo deles assim, quando ele mesmo escreveu o testemunho. Someone wrote to me from Finland here not long ago. Alguém me escreveu da Finlândia aqui há não muito tempo. Said that was false. Disse, aquilo era falso. And he's going to write a book on it was false. E ele ia escrever um livro sobre isto, que aquilo era falso. I said, go right ahead. Just write the book, then I'm going to publish this testimony of the mayor of the city behind it. Eu disse, vai em frente.
Apenas escreva o livro. Então eu vou publicar esse testemunho do prefeito da cidade logo em seguida. So now you just go ahead and write what you want to. Então agora você apenas vá em frente e escreva o que desejar sobre mim. Have we got just a moment too longer or something? I'll finish that up. Temos nós mais um minuto ou dois para algo? Eu desejo terminar isto. That night when we left Finland, Naquela noite, quando saímos da Finlândia, we going into the place, there were so many there. Ao entrarmos no lugar, havia tantas pessoas ali. They had to have guards on the street. Eles tiveram que colocar guardas nas ruas. And going into the room, E eu, ao entrar ali, I was walking along, there's about 6 or 7 soldiers around me. E eu fui andando, ali havia cerca de 6 ou 7 soldados ao meu redor. And that poor little Finn, not old enough to shave yet, all the other grown men had been killed off nearly by the Russians. Aqueles pequeninos, pobres finlandeses não tinham nem mesmo idade suficiente para se barbearem ainda. Quase todos os outros homens crescidos haviam sido mortos pelos russos. And so they were taken in. E então eles estavam me levando. And when you're born in Russia, if you're 40 miles from your birthplace, you have to have a visa. E quando você nasce na Rússia, se você estiver a 40 milhas de distância do lugar que você nasceu, você precisa ter um visto. But don't let nobody ever tell you there's no Christians in Russia. Mas nunca deixe ninguém lhe dizer que não há nenhum cristão na Rússia. There's millions of them. Existem milhões deles. And there were those Russian soldiers that E ali estavam aqueles soldados russos que they can't broadcast stuff like we have, rock and roll and all that stuff over there. eles não podem ter programas radiofônicos como nós temos, rock and roll e toda aquela coisa ali no ar. Nothing but business and commercial on radio. Nada exceto negócios e comércio no rádio. And here's that went all over Russia. E aqui eles tinham ido por toda a Rússia. Baron von Bomberg told me not long ago, a little fellow that brought up behind the Iron Curtain said, O barão von Bomberg me disse que há não muito tempo, um camaradinha que eles trouxeram lá de trás da cortina de ferro, disse: I'm surprised, Brother Branham, that your ministry is no better known in America than what it is. Estou surpreso, irmão Branham, pois o seu ministério não é mais conhecido na América do que o é aqui. No one better than Russia than it is here, where you've been behind the Iron Curtain. Ele é mais conhecido na Rússia do que é aqui, onde tinha estado atrás da cortina de ferro. That we all heard on the radio that little boy being raised from the dead up there. Disse, todos ouvimos no rádio a respeito daquele garotinho que ressuscitou dos mortos ali em cima. E agora them Russian soldiers standing on the street give that Russian salute when I pass by. Aqueles soldados russos de pé na rua faziam aquela saudação russa quando eu passava. And they'd say, e eles disseram, the interpreter telling me as going by, so they said, we'll receive a God like this. Um intérprete nos dizia, enquanto passávamos, disse que eles diziam, nós receberíamos um Deus como este. Certainly. Certamente. See, what it is the weakness of the church. Raised up communism. Vem, o que é isto? Foi a fraqueza da igreja que suscitou o comunismo. It bred from that kind of an egg. Ele foi gerado daquele tipo de ovo. If the church taking all the money there is in the country and building $1 million gold dollars and people starving on the street. Se a igreja está levando todo o dinheiro que há num país e construindo altares de ouro de $1 milhão e as pessoas passando fome nas ruas, you can see why such things as that'll come up.
Pode você ver por que tais coisas como aquelas começam a surgir? But let any human being see the real thing of God, he'll believe it. If he's got anything in him to believe with. Mas deixe qualquer ser humano ver a verdadeira coisa de Deus. Ele crerá nisto se ele tiver algo em que ele possa crer. So he was standing there and he said, we'll receive a God like that can raise the dead. Então ele estava ali de pé e ele disse, nós receberemos um Deus assim, que pode ressuscitar o morto. We want to know about that. Queremos saber a respeito disto. And I'll tell you, while I'm on this subject, I might say this. E eu vou lhe dizer, enquanto eu estou neste assunto, eu devo dizer isto. I seen Russian soldiers grab fins around their waist in there on the inside of the building and hug and pat one another, like the Scandinavian people do, hug and pat one another. Eu vi soldados russos abraçarem finlandeses ao redor de suas cinturas ali dentro do edifício, abraçando e dando tapinhas uns nos outros, como os povos escandinavos fazem, se abraçam e dão tapinhas uns nos outros. Anything that'll make a Russian put his arm around a Finn and a Finn around a Russian will settle wars forever. Qualquer coisa que fizesse com um russo colocar o seu braço ao redor de um finlandês e um finlandês ao redor de um russo acabaria com as guerras para sempre. We don't need UNs, we need Jesus Christ. Não precisamos da ONU, precisamos de Jesus Cristo. That's what the world needs. É disso que o mundo necessita, vem. Going in that night, there's a little girl come out. You read the story. Entrando naquela noite, havia uma garotinha que saía. Nós lemos a história, vocês. Brother Gordon never wrote it in details. He just kind of told it. O irmão Gordon não a escreveu em detalhes. Ele apenas, gentilmente, a contou. She was come out of the ladies' dormitory, such as it was. Ela estava saindo do dormitório feminino, o que fosse. And we started out walking this way, and there were soldiers. E começamos a andar por este lado e ali estavam os soldados. And that little girl, when she stepped out, she had E aquela garotinha, quando ela chegou, ela tinha one leg was about that much shorter than the other. uma perna, era mais ou menos este tanto mais curta do que a outra. And then she had a big belt around her and a brace that went down homemade like that. And she had two crutches. Então ela estava com um enorme cinto ao seu redor e um aparelho que descia, caseiro, assim, e ela tinha duas muletas. She had a strap in the end of her toe run over her shoulder and hooked back here in the back of this belt. Ela tinha uma correia na ponta de seu dedo que passava pelo ombro e prendia atrás daquele cinto. And when she started to walk, she had to put her braces out, her crutches out, then take her little shoulder and pick that little leg up and set it out like that, then make her step. E quando ela começava a andar, ela tinha que esticar o seu aparelho, suas muletas. Então inclinava o seu ombro e levantava aquela perninha e ajeitava assim, então dava o seu passo. And so she seen me. E então ela me viu. And it warned them, you know. E nós tínhamos avisado a eles, vocês sabem. I like kids, and I'd get on the street with some of that old Finnish money and buy big bunches of that candy, you know. Eu gosto de crianças. E eu saía na rua com um pouco daquele velho dinheiro finlandês e comprava grandes porções daqueles doces, vocês sabem. Brother, I'd be giving out kids. E, irmão, eu apenas os distribuía para as crianças. I had a string from your 2 city blocks following me everywhere because I love children. Eu tinha uma filha que ia daqui a 2 quadras, que me seguia por todas as partes, porque eu gosto de crianças. And so, Então, and I looked at her, she dropped her little head like that. quando eu olhei para ela, ela baixou a sua cabecinha assim. She's afraid she had done something wrong.
Ela estava com medo de ter feito algo errado. And I looked at that child and I started to walk on something that said, speak to that child. She wants to speak to you. E olhei para aquela criança e comecei a seguir em frente. E algo disse, fale com aquela criança. Ela deseja falar com você. I stopped. Eu parei And the soldiers they couldn't talk English, so they kept going on. e os soldados continuaram. Eles não podiam falar inglês, então eles continuaram andando. I could hear them singing Only Believe. Eu podia ouvi-los cantar, somente crer. And so I started on it, and that just Então comecei a seguir apenas naquele... them soldiers just standing there. Aqueles soldados apenas ali de pé. And I said, just a minute. E eu disse, só um momento aqui. And other soldiers looked back, Aqueles outros soldados olharam para trás. and I said, just a minute, please. E eu disse, só um momento, vem. And so that little girl, I looked at her and I said, come on over here, honey. Então aquela garotinha, eu olhei para ela e disse, vem até aqui, querida. She couldn't understand. She looked to be about 9, 10 years old. Ela não conseguia compreender. Ela parecia ter cerca de 9 ou 10 anos de idade. And I said, come on over, honey. E eu disse, se aproxime, querida. And she dropped her little head down. Of course, she didn't understand what I was saying. E ela abaixou a sua cabecinha. É claro que ela não compreendeu o que eu estava dizendo. And she looked up at me again and put her little head down real quick, childlike. E ela olhou para mim novamente e baixou a sua cabecinha bem depressa e como fazem as crianças. I motioned to her like this. Come here. Minhas emoções estavam por aqui. Vem. And she put her little crutches out, raised that leg up, and here she comes. E ela tirou as suas muletinhas e levantou aquela perna e aqui veio ela. I just stood still. The soldiers stood there just watching what's going on. E eu apenas fiquei quieto e os soldados apenas ficaram ali em pé, simplesmente observando o que estava acontecendo. She got right up close to me where I was at like that. Ela chegou bem perto de mim, onde eu estava assim. She just stopped, held her little head down, her little old ragged skirts hanging down, her little old hair over her face. Ela simplesmente parou, com a sua cabeça inclinada e com essa andrajosa saia pendurada com os seus pequenos cabelos sobre a sua face. I learned later she's a little Finnish war orphan. Her mother and father was killed. Fiquei sabendo mais tarde que ela era uma pequena órfã finlandês, que sua mãe e seu pai haviam sido mortos. She's living in a tent. Ela estava morando em uma barraca. And I looked, and she looked at me like that. E eu olhei, e ela olhou para mim assim. She looked up at me, great big tears running out of her little eyes, running down her face like that. Quando olhou para mim, enormes lágrimas corriam pelos seus olhinhos, desciam assim por sua face. Everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back again. Satan will be round the 1,000 years without after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be round the 1,000 years without no kingdom after Jesus shall come back to earth again. Do you love him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace
as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.